capítulo 13, a partir do verso 8. Eu vou dar uma passadinha pela Bíblia, vocês vão entender, tá bom? Amém? Tá aqui? Beleza. Que diz assim, ó, primeiro eu vou falar a palavra, depois eu vou falar o contexto no qual ela está escrita. Que diz assim, ó: e esperou Saul 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu-se que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto vinha o povo, se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente e não guardastes o mandamento do Senhor, que eu lhe ordenei, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém não subsistirás o teu reino. Já tem-me buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor lhe ordenou. Então levantou Samuel e subiu a Gilgal, em Gibeá e Benjamim, e Saul contou ao povo que se achava com ele, os 600 homens. E tem uma parte que ele fala, que que ele diz o seguinte, que é melhor, está em outro capítulo, que ele fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né? O que aconteceu? Naquela época, irmãos, o povo de Israel, ele entrou em Canaã e começou a guerrear contra os povos que lá estavam, que eram os amonitas, os heveus, os fariseus, os amorreus e tudo que tiver eus lá. Eles começaram a guerrear. E ao invés, presta muita atenção, e ao invés deles, meu irmão, vou ser bem sincero com vocês, ao invés deles quererem fazer o feijão com arroz, que eles estavam fazendo desde então, eles começaram a querer imitar os outros. Ao invés deles se contaminarem, serem sal da terra e luz do mundo, e o que eles fizeram? Eles se deixaram contaminar pelos outros deuses dos povos que lá estavam, né? Por diversos deles. Os amorreus tinha o Amós, né? Os amalequitas tinham outros deuses, aí depois tinha tudo Baal, outros Baali, você está entendendo? Aí alguns ofereciam sacrifícios de crianças. Então eles começaram a querer o seguinte: não, já que esses outros povos também têm um rei, eu também quero ter um rei. O Senhor avisou eles: olha só, vocês querem ter rei? Vocês não têm necessidade, eu sou o rei de vocês. Vocês querem ter rei? Não tem problema, relaxa o coração, mas o melhor da terra vai ser dado ao teu rei. Os melhores cavalos, as melhores mulheres, sem problema. Tu vai querer um rei? Não tem problema. Aí quem Deus escolhe? Saul, homem de grande estatura, forte, bonitão, capaz, lutador, trabalhador, né? Só que Samuel, nesse interregno, antes dele consagrar Saul, ele
ele questiona Deus, ele fala assim: Senhor, por que tem acontecido isso? Aí Deus fala para Samuel: Samuel, não é você que que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Primeira lição: tenta imitar os outros não, irmão. Porque o outro faz mais bonitinho, que o outro mais não sei o quê. Faz o teu feijão com arroz que Deus colocou na tua mão. Se Deus te ensinou de uma maneira que é para você não errar, se Deus te ensinou desse jeito, te colocou nessa posição, que é para você não desviar, que é para você não errar, faz o teu feijão com arroz. Meu irmão, eu cansei de ir pela cabeça dos outros, cansei, era uma falta de aceitação que eu tinha, que era absurdo, complexo de inferioridade, que era absurda, graças a Deus, Deus me curou desse negócio, desse paranauê. Mas só que o povo não, é bonitinho, tem um rei, é bonitinho. Deixa eu falar uma coisa para vocês, preste bastante atenção, com exceção de Deus, ninguém precisa, em nome de Jesus, ficar mandando você fazer ou deixar de fazer absolutamente nada. Não tem necessidade de dar satisfação, ou fazer algo, ou deixar de fazer alguma coisa, só porque fulano, ciclano, beltrano está achando bonitinho. Ninguém te sustenta. Sabe por quê? Porque a gente fica com essa falta de aceitação e começa a errar. E começa a querer enfeitar muito pavão. Quando foi feito aqui na igreja, quiseram colocar assim, não, pastor, vamos colocar aqui uma parede preta. Eu falei assim, não, coloca a parede preta, não tem problema não. Para quê? Para quê? Não, coloca uma parede preta. Eu falei, para quê? Tem que ter uma função. Ah, porque todo mundo colocou. Ué, mas porque todo mundo colocou, vou colocar parede preta? Oi? Você entendeu? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. O cristão, ele é um camarada, ele é uma pessoa naturalmente disruptiva. Ele não fica, a cabeça do cristão, ele pensa toda hora de uma maneira incomodativa. O cristão, ele incomoda. Todo lugar que eu vou eu incomodo. Eu sou chato, eu incomodo mesmo. Eu posso estar calado, eu posso estar falando, mas eu estou ali, meu irmão, tu pode ter certeza, eu estou ali que eu estou incomodando. E todo ano eu perco de 2 a 3 amigos. Tranquilo também. Relaxa o coração. Cristão, ele tem que ser assim. Aí me vem Samuel unge Saul com botija. Não foi isso, pastor? Botija 300 ml. Vai até a barba. Sabe o que quer dizer isso? Unção até a barba. Tem autoridade dentro de Israel. Dentro das terras delimitadas pelo Senhor. E o que Deus fala? Vai lá, pega os amonitas, pega os filisteus e mata todo mundo. Liquida com eles. Liquida mulher, liquida homem, liquida criança, velho, animal. Manda tudo de ralo, tudo de Vasco. Vai todo mundo. Algumas pessoas, alguns pregadores falam que eles faziam isso, por quê? Porque não tinha ainda descido o Espírito Santo de Deus. Então não tinha como você consagrar essas coisas ao Senhor, porque você não tinha autoridade do Espírito Santo, que o Espírito Santo não habitava na pessoa. Então não tinha como você consagrar, porque era tudo já consagrado a outros deuses. Como já era consagrado a outros deuses, o que Deus fazia?
mandava matar. Você entendeu? Aí me vem Saul, o que ele faz? Samuel não chegava, e ele mesmo, sem autoridade, que ele não era sacerdote, só por quem poderia fazer sacrifício era sacerdote, o que ele faz? Promove um sacrifício de animais consagrados a outros deuses. O que Samuel fala para ele? Hoje seria a confirmação da obra na tua vida. Sabe o que é isso? Posso falar uma coisa? Cristão querendo pular etapa. Tem crente que quer pular etapa. Meu irmão, mal chega na igreja, já quer sentar na janela. Não se deixa passar pelo processo. Libertação, irmão, é um processo. Você pode ver, fica tranquilo, relaxa o coração. Eu sou a pessoa menos liberta da igreja. Relaxa o coração. Não, pastor, é para tu me defender, não é meio verdade assim não. Eu sou a pessoa menos liberta da igreja. Eu sou a pessoa que todos os dias mais diz não a si mesmo. Fica tranquilo, tá? Usei droga. Todos os grupos que você possa imaginar de recuperação eu passei. Todos, coisas que eu não posso nem mencionar. Só quem sabe Carlos e Ana Paula. Grupos que eu não posso nem falar que eu passei. E todos os dias eu digo não. Não. Espinha na carne. Bora. Vamos seguir. Mas qual o problema desse camarada aqui? Chama ansiedade. Ansiedade, ela é uma precipitação de uma insegurança. E onde que está a ansiedade? Preste bastante atenção. Ansiedade, ele é você antecipa um problema, ele é um medo do futuro. Tu sabe quem inventou o medo do futuro? O diabo. Sabia? Que o diabo que inventou o medo do futuro? Sabia disso? O diabo que inventou o futuro. Sabia? Porque ele falou, no dia que você fizer, você será. Falou no Éden. No dia que você fizer, você será. Ou seja, você tem uma expectativa de futuro. Mas o que Jesus fala no Sermão da Montanha? O que ele fala? Cabe a cada dia o seu mal. Relaxa o coração. Resolva os problemas de hoje. Amanhã tem os seus problemas. Você está entendendo? Por acaso, quem já sentiu a mão de Deus na sua vida, antigamente? Te dando livramento, te dando cura. Pode levantar a mão quem quiser. Quem já sentiu? Inexplicável os livramentos. Inexplicável o amor. E você acha que ele vai te abandonar agora? Eu estou pregando para mim, tá, irmão? O camarada mais ansioso aqui sou eu. Se não fosse o Monjaro, eu estaria com 130 quilos. De tanta ansiedade. Se não fosse o Monjaro, meu irmão, eu estaria aqui. Valeu, galera. Paz do Senhor rolando aqui, ó. Estaria nem andando. Né? Mas o que o camarada fica? Com ansiedade. E tem um versículo aqui no qual eu não achei, que ele fala o seguinte: porque é mais importante obedecer do que sacrificar. Você sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Quando ele fala aqui que é mais importante obedecer do que sacrificar, mas o povo tomou o despojo de ovelhas e vacas e o melhor do interdito para oferecer o Senhor teu Deus em Gilgal. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que
obedece à palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atende melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Tu está entendendo? Olha que interessante que ele coloca. Rebelião é pior, é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, e ela também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmão, aquela música que fala não morrerei. Quem conhece essa música? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem conhece essa música? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem conhece? Legal essa música, né? Isso é mentira, tá, irmão? O povo morre sem cumprimento de promessa. O que mais tem? Gente morta sem cumprimento de promessa. Quantos não morreram? Quantos não morreram sem cumprimento de promessa? Vários. O próprio Saul. Vários. Aí, ele me vem, Samuel, e o Senhor chama para ungir um rei, Davi. Alguns estudiosos falam que ele era ruivo, que ele era pequeno, né? Mas ele tinha um negócio, que ele era segundo o coração de Deus. Mas também não era bobo, não. E quando Samuel começa a ir na casa de Jessé para ungir, a desonra na casa de Davi era tão grande que Davi nem foi ser chamado sobre a possibilidade de ser ungido rei. Ele foi. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer? Não importa o que os outros acham de você, o mais importante é o que Deus acha de você. Não importa o que as pessoas, o que fulano, o que ciclano estão falando às escondidas sobre você. O importante é o que Deus tem para você. Você está entendendo? Que julgar, meu irmão. Posso te falar uma coisa? Eu estava escutando outro dia um trecho, né, lendo um negócio de... Esqueci o nome do cara, brother. Sobre Humberto Eco. Lembrei, acho que é Humberto Eco. Que ele fala que quando você, preste bastante atenção, que quando você vive pelo olhar do outro, você na verdade não é livre, você é preso. Por quê? Porque você fica toda hora buscando aprovação do outro, sentimental. Você fica, poxa, que bonito, poxa, que legal, procurando, aí você fica com vergonha muitas vezes de ser disruptivo. Por que os outros vão pensar de mim? Você está entendendo? Não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, por causa de não sei o que, por causa de não sei o que lá. Meu querido, tu está nesse mundo para agradar quem? Os teus ou tu está para agradar a Deus? Vamos lá. Para agradar o homem ou para agradar a Deus? Tu não deve satisfação a absolutamente ninguém. Sabe por quê? Quem quer falar mal de você, vai falar mal de você, você fazendo o que eles querem ou não, porque quem vai falar mal vai falar. Você está entendendo? Vão sempre falar mal de você. Então para que tu fica preso na opinião do outro? Para que você fica assim? Aí, os parentes de Davi, os irmãos dele, Eliabe, Abinadab, tudo fortão, tudo, né, meu irmão, puro suco, né, 8% de gordura, né, tudo brabo. Aí Samuel falava, esse aqui, e eu falava, não, tu vê pela aparência, eu vejo o que está no coração. Aí chama,
e ninguém vai sentar à mesa e ninguém vai comer enquanto o menino não chegar. Isso é honra, irmão. Isso é honra. Vem Davi, é ungido, chifre. Unção de chifre tem 700 ml. 700 ml, ele vai até os pés. Você sabe o que quer dizer isso? Quando o camarada ele é ungido no Antigo Testamento de chifre, Deus, ele tinha unção aonde ele pisasse a planta dos pés. Foi por isso que Jerusalém foi conquistada por Davi, por causa dessa autoridade. Porque Jerusalém estava fora dos domínios de Israel. E ele toma Jerusalém dos jebuseus. E hoje, com a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a vinda do Espírito Santo de Deus, ninguém mais precisa ser ungido de botija para ter autoridade ou de chifre. Sabe por quê? Porque Deus mora no mais altos céus e dentro de um coração contrito não rejeitará o Senhor. Salmo 51. Você está entendendo? O próprio autor da unção está dentro de mim, dentro de você. Então você não tem necessidade dessa religiosidadezinha. Sabe por quê? Porque quando você só levanta a mão, o menor da casa só levanta a mão e aceita Jesus como seu único suficiente, Senhor e Salvador, ele já tem mais autoridade espiritual do que qualquer bruxo que você possa ver. Mais, porque dentro dele cabe o Deus, sabe o que? O Deus do universo, dentro dele. Você está entendendo? Entendeu, Thales? Dentro de você cabe o autor da fé, cabe o Deus que fez todo o universo. Você está entendendo? Então não tem bruxinho, não tem bruxinha, não tem não sei o que, não tem mãe menininha, meu irmão, não tem aqueles apelidos escroto de sete castiçais, de não sei o que, meu irmão, tem Espírito Santo, tem Jesus, brother, tem o nome acima de todo nome que se chama Jesus, o Messias, o Cristo. Você está entendendo a diferença? Você está entendendo? Aí me chegava, presta atenção, aí quando Davi foi levar queijo lá para os irmãos dele, né, os irmãos lá tudo puro suco, 2 metros de altura, 8% de gordura no corpo e tal, aí estava lá, meu irmão, aí quando chegou queijo lá, daqui a pouco quando ele chega, viu um filisteu de 3 metros, com uma espada e falava, pô, meu irmão, xingando Deus e xingando o exército do Senhor, de manhã, de tarde e de noite, por 40 dias, aí Davi pergunta, quem é esse circunciso? Quem não tem aliança com Deus? Vocês têm aliança com Deus. Como que vocês permitem um camarada desse ficar falando mal da gente, falando mal de Deus? Do exército do Deus vivo? Como é que tu permite um negócio desse? Aí Eliabe, Abinadab e os outros que estavam lá, até o próprio Saul, todo mundo como? Com medo. Vocês não são brabo? Vocês não são brabo, meu irmão? Vocês não são brabo? Aí Davi perguntou, né? E aí? Qual é a recompensa? Quem ganha isso aí? Qual é a recompensa que matar esse cara? Vai casar com Mical, filha do rei. E nunca mais vai pagar imposto. Até eu quero isso para mim, nunca mais pagar imposto. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo desafio é uma oportunidade para você crescer. Ah, mas vai dar trabalho. Tá preguiçoso, irmão? Me fala na Bíblia que Deus se apresentou quando não estava trabalhando. Gideão estava trabalhando. Vai. Aí apareceu um anjo para ele. Deus é contigo, varão valoroso. Gideão estava malhando trigo no lagar. Me fala que Deus não se apresentou. O único que trabalhava, mas à noite ficou olhando as estrelas de bobeira era Abraão, mas Abraão trabalhava. Me fala Todos. Sabe por quê? Deus não trabalha com gente preguiçosa. Deus trabalha com disponível.
Deus não trabalha com aquele que pega seus talentos e enterra seus talentos. Deus trabalha, meu irmão, sabe com aquele, sabe com o quê? A mão, de chapisco. Com aquele, meu irmão, mão de estivador, guerreiro, né, Davi? Né, Nikita? Deus trabalha assim, meu irmão. Me chega Davi, Saul falando, pô, meu irmão, tu vai ter que matar esse gigante aí, brother. Porque se você não matar esse gigante, eu que vou ter que enfrentar ele. Vai lá tu, brother. Eu fico, cara, tu imagina Saul, brother, a cara dele, desculpa, Senhor. Pô, não é possível. Aí ele falava para os irmãos ignoravam ele, falava assim, rapaz, eu já matei um urso. Rapaz, olha as minhas marcas. Eu já lutei com um leão. Pô, meu irmão, olha as minhas marcas. Sabe o que quer dizer? As marcas. Ele não enfrentou o bicho de longe só não, meu irmão. O camarada enfrentou o bicho de perto. Que todo mundo fala, não, ele é especialista com a funda. Ele é especialista com funda para dispersar lobo. Vai tacar a pedra em leão e urso. O bicho vai para cima de você, meu irmão. Tu sabe o que observação, tu sabe o que te mata na mata? Sabe o que te mata, o que a onça faz você avançar em você? Sabe o que é? O barulho da espingarda. Se tu não matar, meu irmão, a bicha vai para cima de você. É melhor tu nem atirar. Tu sabia disso? É melhor tu nem atirar, meu irmão. Tu imagina, tu tá com a pedra num bicho daquele, o que o bicho vai fazer para cima de tu? O urso, meu irmão, a de 300 quilos, corre a 60 km por hora. Fala. O Usain Bolt atravessou a linha de chegada a 55 quilômetros. Um urso de 300 quilos corre mais do que o Usain Bolt. Vai? Ataca o bicho. Ele enfrentou, meu irmão, foi de frente. Sabe o que ele pensou? Meu irmão, eu enfrentei urso e enfrentei leão. Esse cabra é mole. Olha o tamanho do testão dele. Eu estava vendo outro dia um vídeo do camarada com uma funda. Tu sabe qual é o poder de uma funda? Sabe qual é o poder de uma funda? Uma bala de 38. É o poder de uma bala de 38. Esse é o poder de uma funda. E naquela época, meu irmão, tu acha que ficava o testão do gigante exposto? Ficava não. Ele acertou, meu irmão, foi no capacete dele. O capacete fez o gigante desmaiar. Pegou a espada do gigante e cortou a cabeça dele e trouxe aqui, ó. O guerreiro que vocês tinham medo. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as vezes que eu entro no tribunal, 3, 4, 5 advogados, não sei quantas testemunhas, com não sei o que, vem não sei o que lá. Meu irmão, todos os dias eu chego e falo assim, ó, eu vou derrotar esse gigante em nome de Jesus. Eu não falei naquele dia, uma vez que eu fui no tribunal, e o cliente estava assim, pô, doutor, os caras estão cheios de testemunha, tem 3 advogados ali contra mim. Eu falei assim, querido, relaxa o coração, eu estou só esticando, que eu vou para cima deles. Pô, não ganhei ação? Ganhei. Mais uma. Depois de 2 horas de depoimento. Jesus indo com a gente. Eu estava com o Carlos hoje lá. O Carlos estava lá no escritório. Meu irmão, o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão. Vou suspender o processo. O que a juíza falou? Não vai suspender. É Deus ou não é? Você está entendendo? Quando eu fui começar a argumentar, ela falou, doutor, deixa eu só dar uma olhada aqui, ainda mandou calar a boca. Eu falei, desculpa. Tá bom. Deus foi comigo, irmão. Essa conduta de Davi
ela tipifica a conduta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque diante de um desafio, Deus não se furtou de ir até a cruz do Calvário. De repente esse gigante, ele pode ser você mesmo. De repente esse maior gigante é você. Que você tem que se vencer. Salvo engano, eu não sei quem foi o autor que disse o seguinte: rapaz, quando eu fui batizado, eu achei que eu ia matar o velho homem, mas ele continua vivo. Quem foi, pastor? Martim Lutero. Mas ele continua vivo. Sabe o que quer dizer? Mesmo depois de batizado, mesmo depois de crente. Paulo falava: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que está diante de mim, esse eu faço. De repente essa montanha que você tem que subir, esse desafio é você. Posso falar uma coisa? E Deus tem muito mais para colocar na tua mão do que aquilo que você está perseguindo. Deus tem muito mais para colocar na tua mão daquilo que tu acha que tu vai perder. Deus tem muito mais para colocar na tua mão. Preste bastante atenção, estou falando em todas as áreas da sua vida. Eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Deus tem muito mais para colocar na tua mão do que estão tentando tirar. Você está entendendo? Deus tem muito mais. Porque essa passagem, ela tipifica uma guerra que houve, espiritual. Tá? Eu tenho uma interpretação do livro de Gálatas, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. O qual nos tirou... irmão. Versículo 13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Irmão, quem tem dinheiro para pagar uma passagem para alguém para ir para a Austrália? 30 mil reais. Quem tem? 30 mil reais. Complexo, né? Pô, mas olha o que Jesus Cristo fez. No qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho em amor. Sabe o que quer dizer isso? A palavra do Senhor fala que quando você ora, irmão, a palavra do Senhor fala isso, que quando você ora em nome de Jesus o Cristo, sabe onde é que você está? Sabe onde é que você está? Tu está à direita de Deus, tu está assim, ó, em Jesus Cristo falando com Ele assim, ó, no ouvido do Pai. Tu entendeu o poder que é o nome de Jesus Cristo? Entendeu o poder? Porque às vezes o diabo quer tirar a pessoa que é a atalaia de oração da igreja, que é a irmã Marta que está lá. Você está entendendo? Por quê? Porque quando ele tira essas pessoas, que a véia está doente lá, está uma semana doente a véia, né, meu irmão? Que quando ele tira essas pessoas, ele quer minar essas pessoas, ele quer tirar o poder da igreja. Você está entendendo? Aí o que ele fala? Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele e por ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Meu irmão, não tem nada nem ninguém no universo que não esteja vivo e se movendo pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Está entendendo isso? Olha, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio do primogênito de dentre os mortos, para que tudo que tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que sua plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu.
E a vós também, no outro tempo, erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, e na verdade, permanecestes fundados na fé. E não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, do qual foi pregado toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Irmão, tudo que há na terra e debaixo da terra, irmão, tudo está pelo poder dele. Você está entendendo isso? E que em nome de Jesus, esse ser maravilhoso que resolveu, é um camarada, meu irmão, é um Deus que simplesmente escreveu um livro e quis se colocar dentro do próprio livro. Tu já viu um livro que o autor do livro se coloca no livro? Isso é genial. Para a autoria isso é genial, né, pastor? É como se Agatha Christie fosse escrever um livro. Agatha Christie escreveu centenas de livros, se colocasse dentro do livro. Alguém já viu um rei morrer pelo escravo? Em algum livro? Tem um livro que o rei morreu pelos escravos. Alguém já viu o escravo dever e o rei pagar com a própria vida? Mesmo o escravo não fazendo absolutamente nada, foi Deus que morreu por você e por mim. Você está entendendo? E se resolveu se colocar dentro da história, o autor da história. Aí fico tentando eleger outra personalidade, querido. Até o nosso tempo, ele é regido antes e depois dele, porque antes e depois de Cristo, por todas as coisas. Louvado e engrandecido é o nome dele. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.